Você sabia que o Brasil de hoje, de 2020, está destruindo seu próprio patrimônio? E o incrível, em nome única e exclusivamente da ganância e do lucro de algumas poucas pessoas. A coisa é meio doida, porque para defender o próprio lucro, eles são capazes até de destruir a forma como eles ganham dinheiro. Vamos falar aqui um pouco sobre o desmatamento da Amazônia. Eu quero te apresentar uma coisa em 5 minutos que você vai ficar horrorizado com o que está acontecendo no Brasil de hoje. Olha só, antes de tudo, é preciso entender que essa notícia do desmatamento da Amazônia, ela também já está mundo afora. Aqui o jornal da Alemanha está dizendo assim, que o desmatamento na Amazônia nos meses de janeiro a março de 2020 aumentaram em 55%. E a consequência clara para isso aqui, gente, é o seguinte: hoje, nos países desenvolvidos que compram muito do agronegócio brasileiro, quando eles sabem que essa compra, aquele produto que está no supermercado, vem de áreas onde se está praticando desmatamento e o assassinato de indígenas ou qualquer outro crime ambiental, aí eles deixam de comprar. E isso para o negócio brasileiro, para o agronegócio brasileiro, pode ser trágico. Lembrem aí dos diamantes de sangue que tinham na África, que também sofreram consequências. Uma característica interessante desse novo desmatamento do Brasil é que ele ocorre em áreas indígenas. Olha só, o aumento de desmatamento em terras indígenas foi de 80% a mais na comparação com o ano anterior. Tá? Olha, foram destruídos 42 mil hectares, mais ou menos, em 2019, quase 2 vezes o tamanho da cidade de Recife, e 80% a mais do que no ano anterior. Tá? O desmatamento atingiu 115 terras indígenas em 2019. Os dados são do PRODES, Sistema Oficial do INPE do Monitoramento da Amazônia. Tá? Então, é bastante interessante que esse desmatamento ocorre justamente numa área indígena. E aí, quando você vê o seguinte: uma outra coisa que também está acontecendo, para desmatar na área indígena, é preciso matar também os índios. Olha, número de morte de lideranças indígenas em 2019 é o maior em pelo menos 11 anos, diz Pastoral da Terra. Das 27 pessoas que morreram por conflitos no campo esse ano, 7 eram líderes indígenas, contra 2 em 2018, segundo a entidade. Então, o que a gente vê é que existe uma forte eliminação. Primeiro, existe o processo de criminalização do índio. Sabe aquele índio que a gente tinha como herói quando era pequeno? Eu mesmo, na escola, a gente participava, tinha um dia do índio, se fantasiava de índio e a gente fazia homenagens ali ao índio porque ele era o herói, o guardião da floresta brasileira. Os primeiros brasileiros a estarem no Brasil, né? Na verdade, nós chegamos depois, ó, branquinho, né, tal, chegou depois, meio que como invasor da terra e foi ficando. Né? Esses brasileiros de origem, né, lá da essência, eles eram tidos por nós como herói. Hoje, criminalizados e assassinados. E o mais louco com isso, gente, é o seguinte: esse desmatamento da Amazônia, ele ocorre justamente para a implementação do agronegócio. Agora, você sabia de uma coisa louca? Olha só. O agronegócio do Brasil, ele ocorre principalmente ali na região do centro-oeste, né, do sudeste e também do sul do Brasil. E aí, para ter um agronegócio lá naquela região, eles precisam de água. Sabe de onde vem a água? Uma boa parte da água que eles têm lá para fazer a irrigação, das chuvas que são geradas na Amazônia, que eles estão agora destruindo para aumentar mais o negócio deles lá, que é um sistema que nos dias de hoje não tem tanta eficiência assim. A prova disso é que países hoje como a Holanda competem em situação de igualdade com o Brasil no agronegócio, sendo que a Holanda é infinitamente menor em área do que o Brasil. E aí eu vou te mostrar essa uma matéria bastante interessante sobre isso, que a gente chama de rios voadores. Provavelmente o pessoal que ignora a ciência e criminaliza também as pessoas que estudam, né, eles não conhecem isso. Mas olha só, o suicídio do agronegócio brasileiro. Os rios voadores são, aqui na matéria aqui do site do UOL, tá, só estou pegando sites confiáveis, né, os rios voadores são uma espécie de curso d'água invisível que circula pela atmosfera. Trata-se da umidade gerada pela Amazônia e que dispersa em todo o continente sul-americano. As principais regiões de destino são o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil.
Lembra que eu falei para vocês que essas regiões são onde o agronegócio brasileiro é mais forte? Pois é, alguns pesquisadores afirmam que sem essa umidade, o ambiente dessas regiões transformar-se-ia em algo parecido com o deserto, né? E aí eu tenho uma outra matéria aqui que diz o seguinte, aqui do BBC, fala aqui, olha, o que são os rios voadores que distribuem a água da Amazônia. Aqui, olha, nesse momento, deixa eu ver aqui, áreas tropicais do oceano do céu alimentar, tá? Esses rios de umidade que atravessam a atmosfera rapidamente sobre a Amazônia até encontrar os Andes causam chuvas a mais de 3.000 quilômetros de distância no sul do Brasil, no Uruguai e no Paraguai. Enfim, eu vou deixar a matéria aqui para que você possa ver. Então, gente, o que a gente está vendo aqui? Uma coisa louca, que o agronegócio, talvez ao destruir a Amazônia, primeiro que a Amazônia não tem o potencial do agronegócio como a serra lá do centro-sul tem. O solo da Amazônia não tem esse potencial todo do agronegócio. Mas ao destruir a floresta, eles transformam a região deles lá do agronegócio em verdadeiros desertos. Como eles não têm uma visão, além do que uma visão de sustentabilidade, eles não conseguem enxergar muito mais do que o dinheiro, a nota do dólar ali na frente dele, a ganância de querer lucrar a qualquer custo, mesmo que isso vai destruir o negócio dele, aí ele não conhece, ele não sabe que o que ele está fazendo, na verdade, é um processo de autodestruição. Tá, tudo bem, né? E como é que o governo atual se manifesta em relação a isso, gente? Como é que o governo atual, o que o governo atual está fazendo? Na verdade, o que a gente vê é que o governo atual é um dos maiores influenciadores negativamente nesse processo. O governo tem dito que os quilombolas não servem para nada, que os índios não servem para nada, que o índio não é gente. Muitas vezes ele fala que índio também é gente, que nem a gente também pode viajar. Pois é, índio não quer saber disso, ele quer viver lá na paz e ficar no sossego dele lá. Então, assim, essas áreas indígenas que hoje preservadas servem também muito para essa questão de bombeamento de água para o agronegócio brasileiro lá no sul, o governo atual quer acabar com elas, destruir completamente, né? Eu vou compartilhar uma outra notícia aqui para vocês que diz o seguinte, olha, notícia de 2018, ainda promessa de campanha do governo Bolsonaro. Bolsonaro quer acabar com a demarcação de terras indígenas. Ele diz o seguinte, que o presidente do Brasil afirmou que seu governo se oporá a novas demarcações de terras indígenas na véspera de viajar para Brasília. Em entrevista, Bolsonaro falou sobre diversos temas polêmicos, como a participação do Brasil no Mercosul. E ele diz, no que depender de mim, não tem mais demarcação de terra indígena. Temos uma área maior que a região sudeste de área indígena, qual é a segurança para o homem do campo? O fazendeiro pode acordar hoje e de pronto ter conhecimento que de via portaria ele vai perder sua fazenda para uma nova terra indígena. E o que a gente vê? Uma deturpação completa das informações. Primeiro que não existe isso de demarcação de terra indígena para uma terra de fazendeiro. O que existe, na verdade, é o contrário. Fazendeiros, garimpeiros, desmatamento invadindo terra indígena. Aí o que ele faz? Ele inverte os valores para que tenha o apoio da população para justamente acontecerem coisas que hoje os dados mostram que houve um aumento significativo de devastação, destruição, assassinatos de indígenas e devastação das áreas indígenas. Você percebe como esse processo de manipulação das mídias e troca das informações que é praticado hoje pelo governo atual acaba influenciando negativamente nas pessoas e estimulando a devastação da floresta e o assassinato das terras indígenas, o assassinato dos indígenas? Você percebe isso? Pois é, gente. E tudo isso por quê? É aí que vem a coisa mais louca. Em nome do lucro. A única justificativa é que o governo atual acredita que o lucro por si só vai regularizar todo o país e criar justiça social e tudo mais, e enfim. Ou seja, a ganância das pessoas, né, que querem destruir com tudo, inclusive o seu próprio lucro. Percebe? Eu não acredito no lucro acima de tudo. Como vocês sabem, eu defendo a sustentabilidade, que é o equilíbrio entre três fatores: o social, o ambiental e o econômico. E, gente,
Quando você pega esses 3 fatores e coloca para funcionar dentro de uma fazenda, por exemplo, você cria um sistema de alta eficiência, com melhor aproveitamento dos recursos naturais, recursos humanos e também dos recursos econômicos, ao uso de tecnologia para melhorar a eficiência do agronegócio brasileiro, pode fazer o Brasil, quem sabe, quintuplicar sua produção agrícola sem ter que aumentar área nenhuma. É justamente, né, esse aqui que é o ponto muito importante para mim, né, e para a gente da área da sustentabilidade, que é o quê? Quando você aumentar a eficiência do seu processo, do seu agronegócio, você vai aumentar também o seu lucro, gerar mais emprego e ajudar na proteção ambiental. O sistema atual do agronegócio brasileiro não pode ser expandido, porque é um sistema desatualizado e ineficiente. Por quê? Pensa no aproveitamento dos resíduos. O sistema atual brasileiro, para produzir 1 tonelada, precisa devastar e destruir 10, 15, 20 toneladas de outra coisa, percebe? Isso se aplica à madeira, à produção agrícola, a diversas outras coisas. Veja aí a quantidade de poluição e destruição que é causada pelo sistema da agroindústria. Quantos rios são poluídos pelo sistema da agroindústria? E não, eu não sou contra a agroindústria, pelo contrário, eu sou a favor de uma agroindústria eficiente, tá? E é essa a nossa causa da sustentabilidade. A gente quer ajudar a agroindústria brasileira com eficiência, produzir sem ter que destruir tanto, obedecendo o equilíbrio da sustentabilidade do tripé, beleza? E você, o que você acha disso aí? Faça o seu comentário, né? O que o Brasil poderia melhorar no melhor uso e administração do seu patrimônio. Grande abraço, saudações sustentáveis e até a próxima.